Olá, caros alunos do 6º ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História e Cultura. E vamos começar aí a estudar um pouco sobre o tempo. Tempo? Que tempo? Que é isso? Muito fácil. Por exemplo, hoje em dia nós ouvimos muito falar em frases como: menino, se apressa que tempo é dinheiro. Já vai começar a aula, hein? Não perde tempo. Então, o tempo, ele faz parte da nossa vida. E hoje em dia, nós sempre somos controlados pelo relógio, pelo calendário. Que dia é hoje? Que horas são? Quanto tempo eu tenho para me estudar, para me brincar, para me jogar? Quanto tempo eu tenho até a aula começar? Então, o tempo, ele é muito importante para nós. E claro que é importante para a história também, né? Afinal de contas, é isso que a gente estuda, né? O tempo, a evolução do homem ao longo do tempo. Eita palavra para aparecer, hein? Então, o tempo, ele é muito importante e, obviamente, o ser humano sempre, desde o seu surgimento até agora, não é só de hoje essa história de dizer que a gente precisa marcar o tempo, não, tá? O homem sempre buscou formas de marcar esse tempo, né? De dividir aí os espaços do dia, como contar as horas, como marcar os dias, os meses, os anos. E dependendo de como você vai aí dividir, né? A gente pode dividi-lo através dos eventos da natureza, o nascer, o pôr do sol, ou através do relógio, né? Que foi uma invenção bem nova, a gente pode dizer, né? Então, independente da forma como você vai marcá-lo, o ser humano sempre se preocupou com essa questão aqui do tempo. O tempo sempre foi um grande desafio para a humanidade, certo? Ao longo da história, diversas sociedades desenvolveram formas de contar a passagem do tempo. Primeiro, apenas pela posição do Sol e da Lua, mas logo vieram as ferramentas, como o relógio de sol, a ampulheta e a clepsidra. A passagem do tempo era medida pela natureza, observando-se as estações do ano. Civilizações como os sumérios, egípcios e maias desenvolveram calendários para marcar a sequência dos dias e dos anos. Até hoje, os calendários e as formas de contar o tempo se diferenciam pelo mundo. O calendário mais parecido com o que estamos acostumados a utilizar, o gregoriano, é o calendário juliano. Vamos até a Rússia. O calendário juliano é solar. Foi por meio dele que passamos a utilizar um calendário com 365 dias, distribuídos em 12 meses. O calendário que nós utilizamos, o gregoriano, foi feito com base no calendário juliano, mas eles têm uma diferença de 13 dias. O tempo, gente, ele pode ser marcado de diferentes maneiras, né? Eu posso dizer que, quando nascer o sol, eu já estou acordando, porque eu quero ir lá para a roça, ajudar o meu pai, ajudar o meu avô, eu vou trabalhar, né? A partir do nascer do sol, estamos contando através da natureza, né? O tempo aqui, ele está sendo dividido através da natureza, porque eu preciso saber quando o sol vai nascer para poder eu acordar. Ou eu posso dizer, quando der aí 1h, eu vou ter que me preparar porque vai começar as aulas dos professores. 1h. Quem é que diz que agora é 1h? O relógio. Então temos maneiras diferentes de marcar esse tempo. Porém, não vá pensando que a maneira que você marca o seu tempo aí é igual à maneira como um japonês lá do outro lado do mundo marca o tempo, tá? A maneira de marcar esse tempo depende da cultura e dos costumes de cada povo. O nosso calendário, por exemplo, né, uma informação importante que você precisa saber, certo? Ele começa a ser marcado
a partir do nascimento de uma pessoa importante, né? Jesus Cristo, a nossa história começa a ser marcada, né? Ser contada através do nascimento de Jesus Cristo. O ano 1 é o ano do nascimento de Jesus, mas outras culturas, né, não tem isso não. Por exemplo, quem é fiel à religião chamada islamismo? Eu vou contar as horas através do profeta Maomé, que é super importante para a cultura islâmica, né? Para todos os muçulmanos que praticam o islamismo. Profeta Maomé, já a gente vai conhecer esse cara, tá? Então, cada cultura, cada povo tem a sua forma de marcar o tempo. Então, o tempo nunca é igual para todo mundo, né? Nem as horas são iguais, porque pode ser que aqui seja exatamente 10h30 da manhã. Lá no Japão não é 10h30 da manhã, é 10h30 da noite. Então, o tempo, ele é marcado de forma diferenciada, tá bom? Podemos dividir essa marcação do tempo em 3 categorias importantes, tá? A primeira delas é o tempo da natureza. Como já diz, então vamos depender da natureza, dos eventos naturais para poder marcar esse tempo. Obviamente que a natureza, ela tem a sua própria definição, a sua própria marcação, né? A natureza, ela independe do ser humano, ou seja, tudo que acontece na natureza não foi o ser humano que fez. Então, esse tempo aqui, ele não depende da ação do ser humano. Por exemplo, eu disse que você precisa acordar ao nascer do sol para poder trabalhar. E quando o sol estiver lá no meio, eu vou ter que almoçar. Eu vou dormir quando o sol se pôr. Então, tudo isso eu estou marcando o tempo através da natureza. Eu dependo dos eventos da natureza para marcar o meu tempo, para dividir o meu tempo, certo? Mas também temos o tempo cronológico, tá? Esse sim depende demais do ser humano. Por quê? Porque quem foi que inventou o calendário, né? Aquele papelzinho que tem 12 meses, de janeiro a dezembro, 365 dias. Hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quem inventou o calendário? Quem inventou o relógio, né? Foi o ser humano. Então, tudo aqui depende da ação do homem. E todo esse tempo que é controlado através do relógio, através do calendário, a gente chama de tempo cronológico. Por exemplo, que horas começa a aula na escola? 1h da tarde. Como é que eu sei que é para me instalar 1h da tarde, que agora é 1h da tarde? Através do relógio. Gente, a atividade é para ser entregue no dia 12 de março. Como é que eu sei que é para entregar, que dia é 12 de março? Através do calendário. Então, esse tempo que a gente controla através do relógio, que a gente controla através do calendário, se chama tempo cronológico. Depende da ação do homem, diferente do tempo da natureza, que depende exclusivamente dos eventos naturais. Quando vai ter chuva, quando vai ter sol, tá bom? E temos ainda o tempo histórico. Como o nome está dizendo, então, obviamente que todo esse tempo aqui, ele vai ter a ver com a história. E como é que eu vou saber como encaixar aqui essa divisão dentro desse tempo? O tempo histórico são todos os acontecimentos importantes na história. Por exemplo, a independência do Brasil foi um acontecimento importante na história. Então, a independência do Brasil faz parte do tempo histórico. O dia em que você nasceu
também é importante para a história, né? Te disse que todo mundo faz história, menino. Então, o dia do teu nascimento também tá aqui como um fato importante. Então, o dia do teu nascimento é o tempo histórico. O surgimento do homem na Terra, tempo histórico. Então, todos esses acontecimentos, esses eventos importantes, né, são parte desse tempo histórico, tá? É a divisão dentro da história. A história tem várias divisões, né? Então, tudo que aquilo que é considerado importante para o estudo da história se encaixa nessa categoria aqui, tá? Tempo e espaço são fundamentais para o estudo da história. Perguntas como quando e onde são fundamentais para a compreensão de fatos históricos. De acordo com a época e o lugar, as pessoas pensam e agem de formas distintas. Daí a necessidade de situar o momento da história que queremos entender. Eu estou caminhando por uma rua que faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade, que faz parte de um país, que faz parte de um continente. São diversas divisões geográficas que facilitam a organização do homem. Da mesma forma, foram criadas divisões históricas, que nos ajudam na hora de compreender a história. Temos que começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas, para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... A árvore genealógica, tá, gente? É uma divisão que a gente faz para entender um pouco sobre a nossa origem, né? A nossa história. Todo mundo tem família, não tem? E a sua família faz parte da sua história. Então, obviamente que elas vão contar. A árvore genealógica é um meio da gente saber aí as nossas origens, né? De contar aí a nossa trajetória. Então, você vai colocar aqui, certo? Embaixo, na sua árvore genealógica, o nome dos seus irmãos. Se você tiver irmãos, se você não tiver, não coloca, tá? Primeiro você, né? Você vai colocar o seu nome, do seu lado, os seus irmãos. Ai, professora, eu tenho mais de 2 irmãos. Coloque embaixo ou do lado aqui todos os nomes dos seus irmãos. Acima de você, você vai colocar aqui o nome do seu pai. E do ladinho do seu pai, a sua mãe, certo? Já estamos subindo aqui na árvore. Pode colocar o nome dele e o sobrenome, certo? Pai e mãe. Embaixo do pai e da mãe, você vai colocar o seu nome e o nome dos seus irmãos, tá? Mas acima do pai e da sua mãe, nós temos os seus avós. Quantos avós você tem? Tenho 4 avós, certo? Os pais do meu pai e os pais da minha mãe. Então, você vai colocar o nome do seu avô por parte de pai, do seu avô por parte de mãe. Assim como a sua avó por parte de pai e a sua avó por parte de mãe. Pergunta essas informações para tua mãe, para o teu pai ou até mesmo para os teus avós. Ai, professor, eu não sei o nome do meu pai, eu não sei o nome da minha mãe. Deixa em branco, tá? Ou eu tenho um pai adotivo, eu tenho uma mãe adotiva. Mãe é mãe, né? Em qualquer lugar, independente se teve ou não. Então, você vai colocar o nome deles aqui. Se quiser colocar aí os bisavós, né? Os pais da sua avó, do seu avó, pode colocar também, tá? Então, você vai fazer essa pesquisa com a sua mãe, com o seu pai, certo? E vai preencher a sua árvore genealógica. Ai, professora, eu não sei o nome do meu avô. Pesquisa, pergunta, tá bom? Mas não deixa de fazer essa questão.
Vamos agora para o desafio, aquela perguntinha que vale nota, que te ajuda aí, certo? Copia no teu caderno essa pergunta e me envia agora a resposta, já, assim quando a aula terminar, tá bom? O tempo pode ser dividido em quantas categorias e que categorias são essas, tá? Pergunta bastante atenção na hora de responder, tá? Copia no seu caderno e manda a resposta para mim daqui a pouco, que eu tô aguardando, tá? Vamos agora para a chamada, certo? Responde a chamada, não deixe de responder, porque aí se você não responder, eu não vou saber se você está aí assistindo, né? Responde aqui embaixo, ó, no chat, aqui nesse espaçozinho para responder, tá? Aqui embaixo aqui da tela. Ou se você está assistindo pelo computador, aqui do lado, certo? Chamo a Iara Maria Yasmin. Iara e Maria Yasmin. Chama agora o Iago e Yasmin. Iara, Maria, Yasmin, Iago e Yasmin. Chama agora a Fabiola e João Pedro. Fabiola e João Pedro. Chamo agora o Verveton para encerrar. O Verveton, responde aí no chat, certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Até a próxima, tchau!